se reflexoterapia fosse só um tratamento para estresse, contra estresse, contra estresse não, equilíbrio, né, no nível do estresse, porque a gente nunca vai ficar sem o estresse. O estresse, ele faz parte, a gente vem equilibrando consideravelmente ali com a reflexoterapia. A gente consegue diminuição dos problemas de dores, diminuição dos problemas com sono, os problemas alimentares, né? Quantas coisas são reduzidas quando a gente trabalha ali o nosso nível de estresse. Se existe um problema crônico, problema de saúde, e a pessoa também controla o estresse, também aquele problema, aquela doença também automaticamente começa a ser controlada também, né? Então, se reflexoterapia fosse só isso, a gente já ficaria muito feliz. Mas a gente sabe que não é só isso. Além disso, a gente consegue trabalhar de forma mais específica outras situações também, como, por exemplo, as dores, dor no ombro, dor no joelho, dor na coluna. Aí, quando a gente começa aqui a tratar, a gente tem que lembrar que a gente não trata só o físico, a gente trata o emocional. Então, vamos supor que uma pessoa, ela não está com nenhum problema físico, até pode acontecer dela estar com um problema físico. Mas entender que existe uma carga emocional, existe uma relação emocional ali, é super importante entender isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela está passando por um conflito de descontentamento, de irritações diárias, né, de frustrações diárias. Então, áreas, por exemplo, que a gente estimula aqui no pé, essas áreas são áreas que a gente vai estimular. Então, a reflexo, ela serve, por quê? Porque aqui, ó, a gente trabalha toda essa correlação emocional que, quando a pessoa sente muito isso, o corpo vai apresentar uma situação que, normalmente, vai ser essa situação relacionada à área ali da sinusite, por exemplo. Sinusite está muito conectado com incômodos, irritações em ambientes, descontentamento. Então, quando a gente estimula, a gente não só está trabalhando lá a parte no físico relacionada à sinusite, como a gente está trabalhando essa mensagem que o cérebro captou e uma hora ele vai jogar para o corpo e joga através dos sintomas. Por exemplo, tristezas, né, agonias. Então, existem áreas dos pés que a gente estimula. Por exemplo, o timo é um ponto que a gente utiliza, ele fica nessa área aqui, o timo. Pulmão é um outro ponto também que a gente utiliza. Eles atendem às necessidades de alívio de angústia, alívio de o peito pesaroso, sabe? Aquela sensação nessa região de pesar, de angústia, de aperto no peito. Pulmão também trabalha essa relação com as tristezas, com a dificuldade de externar os sentimentos, né? Então, as pessoas mais introspectivas, elas também têm ali mais fragilidades. Então, quando a gente trabalha, a gente consegue ali ir devolvendo para a pessoa essa melhora, esse alívio em relação às tristezas, a esses sentimentos, sabe? Sem contar que a ansiedade, né? Que quando vai trabalhando ali a adrenal, os pontos cerebrais, essa ansiedade também, ela vai sendo diminuída. Mágoas, por exemplo. Mágoas, a gente trabalha muito, por exemplo, um sistema aqui no pé, que é o sistema digestório. Então, quando a gente vai ali pensar sobre a mágoa, né? Vocês vão concordar? O que acontece? A pessoa, ela recebe o evento ali, né? E ela não consegue lidar bem com aquele evento, às vezes vem contrariedade, né? E de repente, uma situação, um evento, uma coisa que acontece e gera um conflito. E isso fica ali dentro, corroendo, né? E enquanto ela não consegue liberar aquilo ali fica num formato de uma mágoa. E o sistema, por exemplo, no nosso corpo que sofre muito com isso é o sistema digestório. O nosso sistema digestório, ele faz todo esse processo de armazenar, de distribuição, de elaboração do alimento, a absorção do alimento.
E depois, lá na fase final, quando não precisa mais daquele alimento, já utilizou tudo que precisa, né? O intestino descarta, né? Dentro daquilo que não vai mais necessitar, então é descartado. Então, a leitura que o cérebro faz, se existem complicações de conflitos nesse sentido, esse sistema ele vai sofrer. Então, é a hora que a gente vai precisar chegar ali e estimular esse sistema. Quando a gente estimula, por exemplo, ó, aqui é o ponto do estômago, ó. Deixa eu arrumar aqui. Vou mostrar nesse daqui para vocês, ó. Aqui, ponto do estômago. Aqui o ponto do intestino grosso. Aqui o ponto do delgado. Lá no pé direito, ó, a gente tem aqui o ponto do fígado. Quando a gente estimula todo esse sistema, a gente manda uma mensagem lá para o cérebro que é para ele lidar melhor com esse tipo de situação, daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente processa, daquilo que a gente armazena, daquilo que a gente vai selecionar o que é bom para mim, o que não é. Então, isso eu libero, isso eu descarto, isso eu carrego comigo, isso serve como lição, isso serve como aprendizado, isso eu não quero mais, né? Então, normalmente, se a gente tem um padrão de comportamento, de não conseguir fazer isso tão facilmente, a reflexo ela chega ali e te ajuda a conseguir lidar melhor com isso. Então, quando a gente estimula esses pontos, a gente está trabalhando com dores emocionais ali armazenadas ao longo da vida. Também a gente está trabalhando ali com uma perspectiva de mudanças, porque daí a gente pode utilizar, por exemplo, pontos, joelho, cervical, que ajudam a pessoa a aceitar mais as situações, a lidar melhor com elas, a ter melhor flexibilidade. Se, por exemplo, uma pessoa ela está passando por tudo isso, eu faço ali uma junção de pontos e vou trabalhando, né? Essas aflições, esse engolir muito sapo, essas mágoas, eu vou ali estimulando aqueles pontos. E a pessoa está com situações, por exemplo, presas, né? Que ela não consegue se expressar. Eu posso utilizar pontos relacionados à garganta, relacionados a pulmão, né? Que vão ajudar a pessoa a externar mais, que vão ajudar ela a colocar de alguma forma para fora. Não que ela vai sair falando tudo, mas ela já vai sentir aquele conforto, ela vai começar a compreender, a sentir que existe uma saída. Então, olha o alcance da reflexoterapia em relação às emoções. É muito profundo. E está tudo aqui, no pé. E nós conseguimos, através das nossas mãos, chegar aqui e ativar esses pontos reflexos.